Uma boa noite para todos vocês, Igreja Logos. Sejam muito bem-vindos a essa live de sexta-feira, conhecido como Sexta-feira da Paixão, como Sexta-feira Santa. Até parece que tem uma Sexta-feira Santa ou uma Sexta-feira da Paixão. Quero saudar a todos vocês, pedir que vocês fiquem comigo. Hoje é uma mensagem especial e o tema é o verdadeiro sentido da mensagem da cruz, o verdadeiro sentido da cruz. Eu espero que você possa aprender, que você possa ouvir e entender o que Deus tem para falar ao nosso coração hoje. Senta aí no seu lugar, fique quietinho, deixa Deus falar hoje. Para muitas pessoas no mundo inteiro é um dia triste, é um dia de relembrar, um dia que eles nunca presenciaram, mas eles vão relembrar um sofrimento. E para nós é um dia de alegria, um dia de libertação. Nós comemoramos, sim. E eu não quero impedir mais, eu quero já logo ir com vocês para a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso aqui é muito importante para nós. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E hoje nós comemoramos, como eu já disse, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E domingo de manhã celebraremos a festa da Páscoa. Agora, os cristãos, eles não comemoram a morte de Jesus e a sua ressurreição apenas como um evento isolado, como fazem, né, o calendário dos nossos, na política, ou quem decide os feriados, né, não é apenas um dia isolado, restrito, algo comemorativo. Não é, meus irmãos, que visa lucro. Pessoas saem hoje de férias, saíram nos feriados, foram para a praia, foram gastar seu dinheiro comendo em restaurantes, trocando chocolates, bombons, ovos de Páscoa. Meus irmãos, fizeram desse evento um evento isolado para lembrar um dia por ano que Jesus morreu na cruz. Mas para nós, a cruz é o fundamento exclusivo da nossa fé. Então, para nós, a cruz é o fundamento exclusivo da nossa fé e da redenção. Ou seja, Jesus nos comprou por preço, ele pagou o preço, é a provisão de Deus pelos nossos pecados. Isso é a cruz. E Jesus é o Cordeiro de Deus, a gente sabe disso, imolado a nosso favor. E isso é o tema central da mensagem do Evangelho. E será eternamente, todos os dias. Dia sim, dia não. Todo momento que você puder pensar em Deus, Jesus é o Cordeiro imolado a nosso favor, e isso para sempre é considerado a vitória da igreja, daqueles que foram salvos e que creram em Jesus e que se deixaram ser ensinados por Deus, aqueles que hoje são povo de Deus. Para nós, a cruz não é um dia, não é um momento, mas é para a eternidade um motivo de alegria
e o nosso cântico de vitória. Agora eu quero explicar essa razão, por que nós gloriamos exclusivamente na cruz, como base da redenção, como Paulo escreveu aqui. E nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 25, e essas palavras foram escritas por um apóstolo chamado Paulo, quanto às questões relacionadas à nossa redenção. Nós fomos redimidos, fomos comprados por um preço, e Jesus deu a vida dele em nosso favor. Foi um dos homens mais iluminados, Paulo, e mais estudiosos que o mundo já conheceu, por isso que está tudo registrado. E se você olhar o mistério da igreja de Cristo, a qual foi oculto durante os séculos, foi revelado também para o apóstolo Paulo, como também para o apóstolo João, para o apóstolo Pedro e outros demais. Mas se a gente olhar, por exemplo, em Efésios, no capítulo 3, no versículo 2 ao 7, Efésios 3, 2 ao 7, ele fala assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então foi sim eles que escreveram e que ensinaram, que nos revelaram a importância da vitória do Senhor Jesus na cruz para nós. E Paulo, ele também nos ensinou sobre a natureza e o funcionamento da igreja de Cristo. Paulo, ele percebe, ele recebeu visões, ele foi revelado de forma extraordinária, mas às quais ele não se referiu nas suas mensagens e nas suas epístolas. Se você olhar, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele vai falar sobre isso, 2 Coríntios 12, 1. Aí você vai ler de 1 ao 4, as visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele recebeu essa revelação, e durante o ministério, Paulo não se gloria nas grandezas das suas revelações. E ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, 1 Coríntios 2, 1 ao 5, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não me fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso aqui é para nós a coisa mais importante, que Paulo ele não se gloriou nas coisas que ele via, porque existe uma pressão humana, existe uma força humana que quer fazer você engolir o que os homens acham, mas o que de fato Paulo está dizendo que ele nada decidiu, a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E essa noite é especial por causa disso. Então eu tenho que olhar para o apóstolo Paulo, e nós não devemos pensar que ele despreza as coisas sábias,
né, fazendo o culto da ignorância, como fazem as pessoas que preferem pregar outras coisas sem conteúdo, vazias, pessoas que assuntos que não trazem nada de benefício espiritual. Agora, pelo contrário, Paulo ele se direciona, além da onipotência de Deus, à infinita sabedoria da mensagem da cruz. E eu preciso te fazer uma pergunta. Por que Paulo então se gloriou exclusivamente na cruz do Senhor Jesus Cristo? Por que isso é tão importante para ele? Porque a cruz de Cristo é a maior manifestação do poder de Deus. A maior manifestação do poder de Deus é a cruz de Cristo e a sua infinita sabedoria. Se alguém agora explicasse todos os mistérios de Deus sem mencionar a cruz, seria apenas um orador, seria apenas um falador, um papagaio. Assim como os sábios e inquiridores desse mundo, desse século, como diz a Bíblia, pela sua sabedoria, desconhecem a Deus e consideram a mensagem da cruz uma loucura. Então, se alguém pregar qualquer assunto relacionado com Deus e a salvação, sem que se focalize na cruz como tema central, a sua mensagem já é destituída, perdeu o valor, perdeu o poder salvífico. É uma mensagem que não tem a sabedoria de Deus. Por maior e melhor que seja o pregador, por mais inteligente, será incapaz de transformar a vida de uma pessoa se ocultar essa verdade. Porque a libertação da maldição, a libertação da morte eterna, da escravidão do pecado e de qualquer outra desgraça decorrente ao pecado, somente encontra-se numa única solução, é a morte de Jesus na cruz. E em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e o despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a nossa mensagem é essa. Essa é a mensagem verdadeira da cruz. Nós não somos salvos por costumes, por sacramentos. Nós não somos salvos por doutrinas terrenas, denominacionais. Nós não somos salvos por decretos de uma igreja, por um batismo, seja qual for. Nós também não somos salvos porque tem hoje atacado as igrejas, os ministérios de louvor, os cantores com suas músicas, com suas letras, cobrando seus horrores. O que estamos vendo aí, meus irmãos, é um culto falso, um culto morto, vazio, um culto que leva as pessoas à perdição, debaixo de regras, de sistemas eclesiásticos, de um culto falido. E também não somos salvos, como tem uma igreja aí que diz, por praticar caridade, boas obras. Nós não somos salvos porque o pastor colocou a sua mão sobre a sua vida, decretando a salvação. Não. A salvação tem que ser ensinada, tem que ser pregada. E alguns pensam que somos salvos pagando pelos nossos pecados, pelo sofrimento que nós passamos. E aí você vai ver nesse dia, de novo, vídeos de pessoas carregando cruz, de pessoas se crucificando, de pessoas fazendo grandes sacrifícios para comparar com o sacrifício de Jesus. Outros estão fazendo voto de pobreza, voto de castidade, voto de não come isso, não toqueis naquilo. Como diz o apóstolo, esse rigor ascético. A palavra de Deus,
ela aponta somente para um caminho de salvação. E o caminho é a morte de Jesus na cruz. A cruz é o único meio judicial, judicialmente falando, o único meio correto. E Deus só aceita isso para absolver o homem dos seus pecados, dos seus erros. Ele tem que compreender, ele tem que passar pela cruz. E Jesus é esse justo que substituiu o culpado. Ele substituiu o pecador. Ele tomou o seu lugar na condenação. Não há nenhum meio de quebrar as maldições decorrentes ao pecado, a não ser um justo tomando o lugar do réu, sendo amaldiçoado em seu lugar, assim como Jesus fez por nós. A gente vai ver isso em Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. E aí o versículo 13. Olha o que ele diz aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Jesus se fez maldito em nosso lugar. E ninguém vai poder se livrar da culpa eterna dos seus pecados, por mais que seja cumpridor, assíduo, devoto, aquela obrigação, aquele peso religioso. Porque a lei não pode absolver ninguém, mas ela foi dada para dar um castigo justo a cada ofensa cometida por nós. Porque diz a Bíblia: toda alma que pecar, essa morrerá. Então nós tínhamos uma condenação, e nós pecamos, e nós fizemos coisas erradas, e aí foi dado um castigo justo, alguém tinha que morrer. O transgressor somente será justificado diante de Deus, judicialmente falando, se o inocente tomar voluntariamente o seu lugar na condenação, tornando-se pecado em seu lugar, assim como Jesus tem feito por nós na cruz. E a gente pode ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. E ele fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores e em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o Evangelho da reconciliação com Deus. E foi isso que a cruz fez para nós. A cruz não somente nos liberta das consequências do pecado, mas também do pecado em si. A cruz não somente liberta o poder do pecado sobre nós, mas a cruz foi o meio que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. E quando é referida à morte, a sua morte na cruz, a Bíblia chama Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista. A cruz, ela não somente tira as consequências, a cruz não tira somente o nosso caráter imoral, a nossa sujeira. Ela nos liberta do pecado. E a Bíblia diz que ninguém verá a Deus sem essa libertação, sem essa santificação. Porque em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem a santificação.
Então esse é o processo. Eu sou santificado pelo sacrifício remidor, pela oferta de Jesus, e ele me purifica e me santifica. E é evidente que ninguém jamais vai se tornar santo guardando costumes pesados da religião. Por que são os costumes? É a moral dos homens tentando ser comparado com a moral de Deus. Então você coloca a moral da igreja, não é? Observa isso, não come aquilo, não toca naquilo, faça isso. Coloca em pé de igualdade com o evangelho. Então o homem ele se esforça, ele cansa para tentar ser uma pessoa melhor. Agora a cruz, ela não é uma tentativa, porque Jesus já é vitorioso. Então, na realidade, muitas coisas que hoje são aprendidas e incentivadas nas nossas igrejas para manter uma aparência de santidade, como se as pessoas fossem autorizadas a determinar o que se deve fazer para agradar a Deus, e a fé é o único meio de você poder agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia em Hebreus. Então a Bíblia diz que a santidade é um atributo divino e somente poderá ser adquirido se Jesus habitar em nós pela fé. E Jesus vai dar essa ordem para que você leve essa mensagem do Evangelho da cruz por onde você passar. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, não de um dia só, mas a mensagem da eternidade, o Evangelho eterno, vai abrir os olhos das pessoas. O Espírito Santo vai operar na conversão. Quando a pessoa está em trevas, quando está em densos pecados, enxerga a luz do Senhor Jesus e elas vão receber a remissão de pecados e também ser santificados pela fé em Jesus Cristo. E isso está escrito na mensagem que Paulo nos dá em Atos 26, versículo 18. É muito importante você ler a Escritura. Atos 26, no versículo 18, quando ele diz: para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então as igrejas hoje insistem em encher as pessoas cheias de regras e costumes. Mas nós temos uma cruz libertadora. O que Deus fez por nós, o poder de Deus. Esse é o poder da cruz, capaz de transformar a vida do ser humano. Quem é que pode ser santo aqui? Quem é que pode ser santo? Aquele que foi santificado, aquele que pela fé se identificou com Cristo Jesus. E aí, qual que é a nossa identificação? A cruz. Eu tenho que morrer com ele na cruz. E eu tenho que ressuscitar com ele. Em Hebreus 10, no versículo 12 ao 14, Hebreus 10, no versículo 12 ao 14, olha o que a Bíblia fala aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, então não precisava de mais sacrifício. Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta na cruz, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia. Agora, o que Deus quis com isso? Eu quero te mostrar que Deus, se ele tivesse dado o seu filho para morrer em prol dos homens perdidos, e depois exigisse ainda um monte de legalismo, seria uma coisa burra. Por que Deus dá o seu filho para morrer na cruz, para te travar numa religiosidade terrena e humana? Homens que ditam sobre homens o que eles devem fazer para ser salvos. E aí tem um meio que Deus dita sobre os homens para serem salvos, e vocês vão escolher o que os homens vão falar.
Irmãos, eu conheço pessoas na nossa igreja que não usam calça, que não se maquiam, mulheres que não usam brincos por causa da adornação, do adornamento de Satanás, porque acharam na Bíblia um versículo bíblico que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meus irmãos, se preferem mesmo um caminho de justificação própria, sendo que Deus deu o seu Filho? Como vocês são loucos! Como vocês são loucos e nécios! Chegou a hora de acordar que Deus, ele tem um caminho diferente do caminho dos homens. Tem um caminho muito mais leve, um jugo leve, suave, manso. Se Deus não tivesse usado a inteligência dele, dando seu próprio filho, ia ser uma disputa de quem conseguiu fazer um sacrifício maior. Imagine se Jesus tivesse dado a vida dele de uma forma voluntária, sofrendo a morte tão brutal na cruz. E se isso não fosse a única solução, se pudéssemos inteirar alguma coisa, ou se faltasse alguma coisa, seria loucura Jesus ter morrido por uma coisa que não traria a solução, que não nos traria a vida eterna e nem nos uniria de novo com o Pai. Eu quero te falar isso para acordar você. Ninguém morreria por pecados. Ninguém desses homens que travam você a vida inteira debaixo de uma religião. Você vai aí, tem igreja que as mulheres usam aqueles véu. Tem igreja aí que se faz loucuras. Pedem o trismo de você, pedem o dízimo de você, arrancam seu dinheiro. Imagina, meus irmãos, que tem homens que a vida inteira manipulam você para te ensinar um caminho falso, um caminho cansativo, um caminho pecador, um caminho maldito, porque Paulo diz, se vier um anjo, quem for, trazer uma mensagem diferente da mensagem da cruz, essa mensagem é maldita e coloca você debaixo da maldição. E se você olhar, o que acontece? Que só Jesus morreu pelos seus pecadores. Jesus morreu pelos seus inimigos. Jesus deu a vida dele. E isso foi a profecia de Isaías, no capítulo 53, no versículo 8 ao 11. Isaías 53, do versículo 8 ao 11, quando ele diz: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas imagina, meus irmãos, que então agora a gente vai pegar um caminho alternativo. E quando você lê na carta de Hebreus, né, você lê sobre uma grande nuvem de testemunhas que alcançaram a salvação por meio do sofrimento de Jesus na cruz. Hebreus 12, no capítulo 1, no versículo 1, Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. E fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então você vai de novo voltar para o peso. Jesus suportou a vergonha da cruz, porque foi o único meio de satisfazer a justiça de Deus e de salvar pecadores de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de toda a terra. Todas essas pessoas teriam se perdido sem que houvesse outro meio para a salvação. Se a cruz de Jesus não fosse a maior manifestação do seu poder e da sua sabedoria, levando em conta a inteligência imensurável de Deus, ela nunca teria sido parte do plano da redenção. Então Deus, ele pensou, gente, nós não temos que pensar mais que Deus. Deus é o todo sábio. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso Deus, o Criador. Agora, é o único fundamento exclusivo da nossa redenção. Agora, a maior loucura do ser humano é trocar a cruz por uma mensagem terrena, por uma mensagem vazia, onde obriga você a fazer tanto sacrifício. A maior loucura dos homens é acreditar em outras teorias e não na teoria que Deus nos deixou. Então, por mais religioso que você seja, por maior cara de salvo, de piedade que você tem na sua igreja, se a mensagem da cruz não transformou e não alcançou o seu coração, não te santificou, não te perdoou e não te uniu a Deus, então, na realidade, a vida religiosa, ela não salva ninguém. Ela não pode salvar o sistema que está aí na praça hoje, não salva ninguém. As pessoas estão entrando pela porta da frente nas igrejas, estão saindo pela porta do fundo e estão perdendo as suas vidas. A cruz para nós é a maior manifestação do amor de Deus. E a maior manifestação do poder de Deus. E a maior manifestação da sabedoria de Deus. Então não existe nada que possa satisfazer, nada mais poderoso e nada mais sábio do que o plano de salvação que Deus tem. É a maior prova de amor. Mais do que isso, Deus não pode fazer. Então, na realidade, hoje não é um dia para parar para pensar nisso, somente hoje. Porque se você olhar o plano de salvação para nós, todos os dias, a cruz tomou um lugar central nas nossas vidas. Se você não acreditar que a sua vida foi incluída na morte de Jesus, pela fé, Jesus morreu no seu lugar. Além de rejeitar o poder e a sabedoria de Deus, é uma afronta. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É conscientemente dizer, eu tenho um caminho melhor do que a de Jesus. Não existe uma evidência maior do amor de Deus do que a morte de Jesus na cruz. Não existe. E se você olhar em Romanos capítulo 5, no versículo 7, Romanos no capítulo 5, no versículo 7 em diante, olha o que ele diz aqui. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, na realidade, é isso que nós já ensinamos. Que o Cordeiro de Deus não será magnificado somente no dia comemorativo, no dia de hoje,
de ano em ano, a Páscoa, vamos comemorar a sexta-feira, não. Mas por toda a eternidade, por todos que estão diante do trono de Deus, por todos que estão diante do trono de Deus. Eu quero terminar lendo Apocalipse 5, versículo 11, para provar isso. Apocalipse 5, versículo 11, que diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos. É isso mesmo, né? Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, não é uma data, não é um dia, como querem fazer dessa data, como querem fazer desse dia, um momento exclusivo para pensar. Eu tenho que pensar nisso todos os dias. Eu tenho que voltar a isso no meu coração todos os dias e lembrar que eu fui comprado por preço e que eu fui perdoado. E a Bíblia diz: confessares os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Quero terminar aqui agradecendo você que ficou comigo até agora. Eu quero sim fazer uma oração. Pai, muito obrigado, porque nós não somos pessoas de um dia. Nós seremos como estes, que lá no céu, diante do teu trono, nós, aqueles que estiverem aqui, toda a criação, honrará o teu nome, porque realmente tu és o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que pagou o preço, o Cordeiro de Deus que foi morto e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, e honra, e glória e louvor. Pai, eu encerro essa noite agradecendo pelo dia mais importante, o dia, Senhor, que o Senhor pagou o preço no meu lugar, perdoando todos os meus pecados, me justificando diante de Deus Pai, santificando e purificando e religando, Senhor, me unindo, reconciliando com Deus. Pai, eu posso gozar de plena vida, a vida eterna. Graças a Deus que eu não posso fazer absolutamente nada para me salvar, a não ser confiar que aquela cruz foi um representante meu ali. O Senhor me defendeu, o Senhor me justificou, pagou o preço, me redimiu, me comprou. Nós te seremos gratos e nós vamos te honrar e te louvar por toda a eternidade. Digno, 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 digno é o Cordeiro. Amém e amém. Igreja, essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido sobre a cruz. Não caia nas fábulas, nas mentiras. Não caia na escravidão da religião. Se levante hoje e deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Amém ou não? Será que eu tenho uma musiquinha aqui que encaixa direitinho aqui hoje? Hein? Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Olha que linda é essa. Tem nada melhor que isso. Vamos lá, igreja. Gente, tudo de bom para vocês. Eu vou dizer Feliz Páscoa, porque estaria voltando ao costume. Mas nós temos motivo verdadeiro para comemorar. Deus abençoe vocês. Tchau. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.